Em primeiro lugar, não esqueçam que os nossos pensamentos, eles são os geradores dos nossos sentimentos. E muitos desses pensamentos e sentimentos geram ações. E o que acontece com a maioria das pessoas é que ela está num piloto automático da sua personalidade. Você não nasceu com a sua personalidade. Você nasceu um ser translúcido, completamente puro, e depois foi se influenciando, à medida que o ego foi se desenvolvendo, você foi se influenciando pelo meio ambiente, pelas pessoas do meio ambiente, influenciado pelos seus amiguinhos à medida que você vai crescendo. E depois, quando você torna pré-adolescente, adolescente, você é influenciado pela turma, né, pelos padrões culturais e assim por diante. Existe até um estudioso do Enneagrama que costuma fazer uma figurinha assim. Isso aqui é você. Depois a personalidade ela vai surgindo e ela vai ocupando o seu espaço como identificação. Você fica por trás da personalidade. A sua essência fica por trás da personalidade. E é a partir dessa personalidade é que você está condicionado. É a partir dessa personalidade que você tem uma identificação de si mesmo. Eu sou o Dalton. Quando você diz eu sou, você está falando a personalidade. Você não é a sua personalidade. A personalidade é só uma identificação, um conjunto de regras de condicionamento, de culturas, de crenças, como a turma costuma dizer, crenças limitantes, inclusive, né? Como é muito comum você ouvir por aí. São crenças que te condicionam a viver a vida segundo essas regras que encobriram a sua essência. E muita coisa fica por trás dela. Muitos talentos, muitas virtudes, muitas coisas que você gostaria de dizer ou de fazer e você não faz porque a personalidade te pune ou os outros te punem e você, para evitar punições, você reprime. A personalidade tem o intuito de proteger você, por isso que ela encobre a sua essência. Mas isso lá quando você é pequenininho. Assim você é protegido pela personalidade, pelo desenvolvimento da personalidade. A personalidade vai observando o que faz bem ao ambiente. Como você será melhor tratado se você fizer determinadas coisas. E ela coloca dentro de você para você fazer essas coisas que agradem os outros. Ou que você não seja punido ou admoestado. E aí, a partir dessa infância condicionada, cria-se um tronco, né, ou uma raiz principal da sua personalidade que a gente chama de tipo dominante no Enneagrama. Você tem um desses 9. E depois desse tronco vão surgindo galhos, ramagens. E aí você vai se tornando, apesar da mesma espécie, uma árvore é diferente da outra. E você se torna mais sofisticado, vamos dizer assim. Mas a raiz é a mesma. Autoconhecimento não é uma brincadeira. Autoconhecimento dá trabalho, dá, porque autoconhecimento requer autoobservação, requer monitoramento dos seus pensamentos, monitoramento dos seus hábitos, dos seus comportamentos, dos seus sentimentos, as coisas que são reiteradamente. Aquela pessoa me irrita, aquele tipo de pessoa me irrita, por que me irrita? Por que eu reajo sempre da mesma forma diante de uma situação similar? Tem lá um padrão daquela situação e eu reajo da mesma forma. Por quê? Por quê? Por que é sempre assim? Por que me incomoda tanto? Por que eu gosto de determinadas coisas e a maioria dos outros não gostam? Ou nem todo mundo gosta daquilo que eu gosto e eu me sinto, às vezes, uma pessoa muito diferente. E às vezes eu não sou aceito. Por que eu me sinto rejeitado? E tudo isso vem lá de trás, da sua infância, das coisas que foram incorporadas à sua personalidade a partir do desenvolvimento dela. O nosso maestrinho, que a gente chama de ego, inclusive no Enneagrama a gente chama de ego e personalidade, é a mesma coisa para facilitar, é como um maestrinho que vai fazendo uma pintura de você e te apresenta para o mundo. Ó, esse aqui é o Dalton, essa pintura. Mas esse aqui é o Dalton mesmo? Não, essa aqui é a identificação dele. E com uma série de regrinhas que o ego definiu para proteger o Dalton, para proteger a essência do Dalton. Né? Ok? Se você observar a sua vida
você certamente vai olhar para muitas coisas que você fez. Não estou dizendo que você se arrependeu, se você se arrependeu ou não, porque isso não está em julgamento, mas você vai ver que à medida que o tempo passa e você vai conhecendo melhor a sua personalidade, você vai perceber o que você fez lá atrás e por que você fez. O que você pensava, o que a personalidade te fazia pensar. E quando você começa a estudar o Enneagrama, você começa a abrir a personalidade e enxergar a sua essência e ver como ela te condiciona. E aí você pode olhar para trás e diria, se eu tivesse na mesma situação hoje, eu teria feito diferente. Não porque você sabe o resultado da sua decisão lá de trás, mas porque hoje eu enxergo o motivo pelo qual eu tomei aquela decisão. E assim por diante. É libertador. Autoconhecimento não é uma coisa que você fica só lendo frases e aquilo muda a sua vida. Não é só isso. É você ver o conteúdo daquilo que você está lendo, incorporando aquilo e testando. E vendo se é aquilo que acontece com você, se aquilo é bom para você. Não é só para te dar uma satisfação inicial e você voltar ao de sempre, com as suas reclamações, com as suas limitações, com aquilo que você permite com as pessoas que estão à sua volta, muitas vezes te ofendendo, muitas vezes sendo abusivo, muitas vezes submetendo a um emprego, a um trabalho, a alguma coisa que você faça que não te dá prazer, porque você acha que você não é capaz de fazer mais nada na vida, que aquilo é o último lugar do mundo e você tem que se agarrar naquilo. Por quê? Porque você está condicionado àquelas limitações todas, enfim. Então, à medida que você vai se permitindo a ouvir, se permitindo a se observar, você vai sendo cada vez mais atraído para esse assunto, porque isso mexe com a sua vida, para aumentar com a sua autoestima e para você romper com determinados padrões da sua vida que só te atrapalham. E talvez você nem saiba, e muitos sabem e não conseguem fazer nada. Ok? E não precisa confiar em nada do que eu falo aqui, tá? Basta pega o conhecimento, absorve o conhecimento, como nossos cursos. Pega o conhecimento e aplica. E depois a gente conversa. Porque há uma assertividade muito grande no Enneagrama. Ok?